1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17, diz assim: dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome do Senhor. Queridos, observe que o que Paulo está dizendo, uma profecia. E Paulo está dizendo que essa profecia, ela vem da parte do Senhor. Paulo diz que o que ele vai falar, o que ele está falando, não foi criado por ele, inventado por ele, não é simplesmente um desejo dele, mas é uma revelação do próprio Deus. E ele fala sobre a volta de Cristo, sobre o arrebatamento. E ele fala no verso de número 16, que o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E é sobre isso essa noite, irmãos, que eu quero falar. Eu quero falar sobre o soar da trombeta, ainda falando sobre o arrebatamento da igreja, sobre a volta de Cristo. Eu quero lembrar a igreja que as escrituras dizem que Cristo virá buscar a sua igreja, baseado nesse texto que acabamos de ler, mediante o soar da trombeta de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 51 e versículo 52, que essa trombeta a qual Paulo se refere, que mediante o soar dela, Cristo arrebatará a sua igreja. No versículo 51 e 52 de 1 Coríntios, Paulo diz que esta é a última trombeta. E lá em Apocalipse 8, verso 1 e 2, a Bíblia revela que existem 7 trombetas. Abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 1 e 2. Ele diz: e depois... Apocalipse, capítulo 8, verso 1 e 2. E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. Então aqui, irmãos, nós temos uma prova bíblica de que Paulo diz que a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, acontecerá mediante a trombeta de Deus. Ele diz que essa trombeta é a última, e ele fala que são 7 trombetas claramente para nós. Ou seja, então a última trombeta é a 7ª. Se são 7 trombetas, então a última trombeta será a 7ª. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, Cristo virá buscar a sua igreja mediante o soar da 7ª e última trombeta. Vamos conferir isso. Apocalipse 11, no versículo 15. E tocou o 7º anjo a trombeta. Olha aí. E tocou o 7º anjo a trombeta. E houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, e que tomaste o teu grande poder e reinastes. Iraram as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. O texto, irmão, é claro. O texto mostra que e tocou o 7º anjo a 7ª trombeta. E ele mostra o que acontece quando o anjo toca a 7ª trombeta. As vozes do céu anunciam: chegou o tempo da igreja receber a recompensa. Chegou o tempo dos mortos serem julgados. Chegou o tempo dos santos receber a recompensa. Ou seja, chegou o tempo, ele diz, de Deus tomar o seu reino, o seu domínio. Em outras palavras, chegou o tempo da igreja ser tirada da terra. Amém? Isso são provas bíblicas.
E as escrituras, irmãos, elas são exatas quanto a isso. Olha aí em Apocalipse 10, versículo de número 5. E o anjo que vi está em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seu servo. Nos dias da voz do sétimo anjo, se cumprirá o mistério de Deus, o segredo de Deus, como ele anunciou aos profetas, como ele anunciou ao seu servo. E o anjo está ali, irmão, dando uma palavra de consolo para João. O anjo está ali dando uma palavra de consolo para a igreja, e levantando as mãos ao céu e jurando por Deus que não haveria mais demora, que a igreja precisaria esperar, sim, apenas chegar o tempo do sétimo anjo, porque quando o sétimo anjo tocasse a sua trombeta, o mistério de Deus se cumpriria. Oh glória! Agora nós devemos observar uma coisa, ficou claro até aí, irmãos? Cristo virá mediante a última trombeta, essa última trombeta virá mediante a trombeta, e essa a trombeta é a última, e essa última trombeta é a sétima. E nós vimos que versículos bíblicos que provam claramente que ao tocar essa sétima trombeta, de fato a igreja será arrebatada. Cristo voltará, Cristo virá. Sim. Agora, nós devemos observar que existem 7 trombetas, mas que também existem 7 anjos que vão tocar essas trombetas. Agora, o que nós precisamos entender é o que é esta sétima e última trombeta. O que é essa trombeta? Sim. O que significa esta trombeta? E este anjo que anuncia, que toca essa trombeta, quem é ele? Duas coisas nós precisamos entender: o que é essa trombeta, sim, e quem é esse anjo. Tá. Agora vamos entender uma coisa: trombeta na Bíblia nem sempre se refere ao instrumento musical. Trombeta na Bíblia se refere também em alguns momentos a uma mensagem pregada com diligência ao povo por um mensageiro escolhido pelo próprio Deus. Eu quero que, para conferir isso, você abra a sua Bíblia lá em Ezequiel 33, onde ele faz um paralelo, mostrando uma atalaia, tocando uma trombeta, um instrumento de sopro para anunciar uma cidade. E ele vai e faz um paralelo mostrando que ele está escolhendo Ezequiel como um atalaia para tocar uma trombeta, não para estar em cima de uma torre como o atalaia da cidade, mas como um atalaia que anunciará uma mensagem, sim, e essa trombeta seria uma mensagem. Ezequiel 33, do 1 ao 7. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, fala aos filhos do teu povo, dizendo: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos, e o constituir por atalaia, atalaia era o vigia, que ficava em cima da torre, com uma trombeta. E vendo ele que a espada vem sobre a terra, e ele tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouviu o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o sangue demandarei da mão do atalaia. Presta atenção que Deus está falando daquele homem que era escolhido ali no meio do povo, um homem de confiança, um homem fiel, um homem incorruptível, que era colocado em cima de uma torre de segurança que ficava em cima do muro, e ali ele ficava com a trombeta na mão. E quando ele via algum exército vindo de longe, ele já tocava a trombeta de uma determinada maneira, aquele instrumento musical, que o povo da cidade, quando ouvia o barulho daquela trombeta daquela maneira, já sabia: lá vem guerra.
Lá vem um exército de guerra, e ali o povo já se preparava. Isso é a trombeta literal, instrumento de sopro, instrumento musical, que servia para essas horas. Aí Deus vai e diz para Ezequiel: a ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhes anunciará da minha parte. O que é que nós vemos aqui o paralelo? Que agora Deus usou a figura do atalaia verdadeiro, que ficava na torre tocando a trombeta para avisar o povo que vinha a guerra. E agora Deus vai e diz: ô Ezequiel, você também vai ser um tipo de atalaia, um mensageiro. E a trombeta vai ser o quê? A minha mensagem. Eu vou te entregar a mensagem, eu vou te avisar o que eu vou fazer, eu vou te avisar o pecado do povo, a iniquidade do povo, e vou te revelar a destruição que eu vou causar, o juízo que eu vou fazer, a justiça, sim, que eu vou destroçar os pecadores, e você vai tocar essa mensagem para eles. Então, nesse contexto, irmão, entenda que trombeta na Bíblia, ela não significa sempre um instrumento de sopro que faz barulho, mas significa também o quê? Uma mensagem a ser entregue com diligência. Amém? Entendeu? Agora, anjo, na Bíblia também, de acordo com o dicionário grego do Novo Testamento de James Strong, o termo que define anjo para essa passagem é angelo no grego. Eu não sei falar grego não, irmão. Eu peguei isso aqui porque estava estudando, pesquisando, aí coloquei aqui. Eu não sei mal falar cearense. Vou nem falar brasileiro, português não, mas mal sei falar cearense, quanto mais. Mas aqui, então anjo, de acordo com esse dicionário de James Strong, nessa passagem anjo significa angelo, ou então angelos, no plural. Sim. E isso significa o quê? Mensageiro, ou mensageiros. Significa aquele que é enviado para anunciar, para propagar, para ensinar uma mensagem. Olha só. O que é que significa o termo anjo nessa passagem de Apocalipse? O sétimo anjo tocou a trombeta, primeiro anjo, segundo anjo, terceiro anjo, o anjo tocou a trombeta, significa mensageiro. Ou no singular, ou no plural. Um mensageiro. Alguém que recebeu uma mensagem e que deve anunciar. Agora, há uma dúvida. Esse anjo, ele tanto pode ser um homem, como pode ser um ser celestial. Porém, nós precisamos esclarecer essa dúvida. Se levarmos em conta que anjo significa mensageiro, e que trombeta significa mensagem, e que poderia sim de fato ser um anjo, um ser celestial, tocando algum tipo de trombeta mesmo, mas se nós observarmos um detalhe importante, por exemplo, vai em Apocalipse 14, verso 6. Apocalipse 14, versículo de número 6. Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Então, se nós levarmos em conta que João viu um ângelo, ou anjo, um mensageiro, voando pelo meio do céu, anunciando o evangelho, a princípio dá uma aparência para nós que é de fato um ser celestial. Mas observe que ele estava, sim, anunciamos e sabemos que anjo não prega o evangelho. Porque se anjo pregasse o evangelho, não haveria necessidade do anjo que visitou a casa de Cornélio, em Atos capítulo 10, ter mandado Cornélio chamar Pedro para pregar o evangelho para ele. O próprio anjo teria pregado. E por que anjo não prega o evangelho? Simples. Porque o evangelho é uma revelação que Deus ocultou na eternidade. E nem mesmo os anjos tinham conhecimento do que era o evangelho. E isso está registrado em 1 Pedro 1 e 12 e Efésios 3, do 8 ao 12. Ele mostra que os anjos não conheciam o evangelho, não sabiam, não conheciam a revelação do evangelho, e eles desejavam, Pedro chega a dizer que os anjos desejavam atentar para conhecer o evangelho. Como então os anjos pregariam algo que ele não conhecia? Porém, na plenitude dos tempos, Deus revelou o evangelho aos seus apóstolos e não aos anjos.
Logo, esse anjo de Apocalipse capítulo 14, embora esteja voando pelo meio do céu, ele não é um ser celestial. Ele é um mensageiro de Deus. Homens anunciando o evangelho, não anjos. Não anjos. Se nós formos interpretar que de fato é um anjo celestial, nós vamos estar ultrapassando as regras de interpretações bíblicas. E nós não podemos fazer isso. Agora, sim, logo essa trombeta, ou essa mensagem que este anjo, esse mensageiro, se essa trombeta, se esta mensagem, essa última trombeta, essa sétima trombeta, que esse anjo de Apocalipse vai tocar, para que aconteça o arrebatamento, se ela for o evangelho, então não há possibilidade alguma de ser um ser celestial que tocará ela, mas sim um homem, ou mesmo um grupo de pessoas, ângelos no plural. Sim. Ou seja, se a trombeta que vai ser tocada, que eu já estou entendendo aqui que não vai ser um instrumento de sopro, mas vai ser uma mensagem a ser anunciada. E se essa mensagem vai ser anunciada, for o evangelho, não é anjo que vai pregar. Se fosse qualquer outra mensagem, podia ser um anjo. Nós temos na Bíblia anjos anunciando muitas coisas. Anunciando o nascimento de Jesus, anunciando a José que Herodes vai querer matar o menino, falando com Daniel lá na beira do rio Tigre. Nós vemos anjos aparecendo na Bíblia toda, dando várias mensagens, mas pregando o evangelho não. Pregando o evangelho não. Então, se essa mensagem, essa trombeta da última hora, que é uma mensagem, eu quero que você entenda que a trombeta que vai ser tocada, a sétima trombeta, ela é uma mensagem. Nos dias da voz do sétimo anjo, ela é uma mensagem, essa trombeta. Uma mensagem de Deus que precisa ser propagada, que precisa ser anunciada. E se essa mensagem for o evangelho, o anjo não pode ser o anjo que vai tocar aquela trombeta. Então, que mensagem ou que trombeta a Bíblia diz que será pregada antes do arrebatamento da igreja? Primeiro, abra a sua Bíblia em Mateus 24, 30 e 31. Agora vamos investigar. O que vai ser anunciado antes da igreja ser arrebatada? Vamos ver. Mateus 24, verso 30 e 31. Diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos, corrige o clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Esses anjos aqui, irmão, não são anjos ser celestiais. Eu não entendo que sejam anjos ser celestiais, que vem com esse barulho de trombeta, que vai arrebatar a igreja de Cristo, por uma simples coisa. Porque o que vai arrebatar a igreja de Cristo não é anjo, é o próprio Espírito de Deus que habita em nós. Ele diz que Ele é o selo da promessa, Ele é o penhor da nossa herança. Na hora do arrebatamento, o Espírito de Deus vai se encarregar de nos levar para junto dele. Então esses anjos aqui vão ajuntar o rebanho, o povo de Deus espalhado pelos quatro ventos da terra. O que é que nós poderíamos interpretar essa palavra e compreender essa palavra de uma forma correta? É que antes do arrebatamento, todo eleito, todo escolhido, todo predestinado que Deus elegeu na eternidade, vai ser alcançado com a pregação do evangelho pelos mensageiros de Deus, e serão reunidos no corpo chamado igreja. Então logo nós entendemos que a pregação que precederá a volta de Cristo, que precederá, que estará em vigor nos dias do arrebatamento, é a pregação que junta os eleitos de Deus. E eu posso lhe assegurar de uma coisa, que essa pregação que junta os eleitos de Deus, escolhidos de Deus, ela não tem nada a ver com o evangelho da confissão positiva,
Ela não tem nada a ver com o evangelho da prosperidade. Ela não tem nada a ver com show gospel. Chama o jovem para o show gospel, que é para ele não desviar, para eles ir para o mundo. Jesus para aqui, Jesus para acolá. Não tem nada a ver com isso. Pregação que junta eleito, meu filho, se não for o evangelho puro, eles não dão ouvidos. Pregação que arrebanha as ovelhas de Cristo, se não for a voz do próprio pastor Jesus chamando, eles não seguem. João 10. Então é a mensagem do evangelho que vai ser pregada. A mensagem que chama a igreja, que chama o povo de Deus. Segundo, sim, lá em Mateus 24, 36, ele diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, fala do arrebatamento, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comia, bebia, casava e dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, que representa arrebatamento, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moedas no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois que não sabeis a que hora de vir o vosso Senhor. Quando a gente olha, irmão, poxa vida, quando Cristo vier buscar a igreja, vai ser como nos dias de Noé. Aí a gente olha, casava, dava-se em casamento, comprava, vendia, construía, edificava, plantava, comia, brincava, se divertia. A gente só olha para tudo isso, que claro são sinais. Mas uma coisa a gente não atenta: Noé era pregoeiro da justiça. Noé pregava, anunciava o arrependimento. Noé anunciava salvação. Noé anunciava boas novas. Noé anunciava o juízo que estava por vir. É isso que vai estar sendo pregado. Nos dias que antecederam o dilúvio, e quando Noé entrou na arca, que representa o arrebatamento da igreja, meu irmão, sim, o povo comia, bebia, se prostituía, queria saber das farras do mundo, mas uma coisa estava sendo feita: a mensagem de Deus estava sendo pregada. O evangelho, a salvação, o arrependimento, o juízo vindouro. Ou seja, a mensagem que precede o arrebatamento da igreja, a mensagem que o anjo vai pregar, que o mensageiro vai pregar, é o evangelho. Mais uma prova. Terceira prova, Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saiam ao seu encontro. Esse texto está falando do arrebatamento da igreja. Você observa que em seguida aqueles que estavam preparados entraram com ele para as bodas, os que não estiveram preparados ficaram do lado de fora. Fala do arrebatamento. É um dos textos mais maravilhosos que fala sobre arrebatamento. Você pode trazer um estudo expositivo, como nós já fizemos acho que umas 3 vezes, e é muito profundo esse texto que fala, se refere sobre a tirada da igreja, o arrebatamento da igreja. Agora, no dia que a igreja foi arrebatada, de acordo com esse texto, na noite que a igreja foi arrebatada, de acordo com esse texto, chegou um mensageiro, Ângelo. E esse Ângelo, ele tocava uma trombeta, ele trazia uma mensagem. Qual era? Aí vem o esposo. Oh glória! O que é que significa isso? Que a mensagem que estará sendo pregada, que precederá a volta de Cristo, a mensagem que será pregada, estará sendo pregada no tempo em que o arrebatamento vai acontecer, no dia que o arrebatamento vai acontecer, é exatamente essa mensagem. Aí vem o esposo. Ou seja, o arrebatamento vai acontecer. O arrebatamento cedo virá. Jesus Cristo breve voltará nas nuvens do céu para buscar a sua igreja. Essa mensagem vai estar sendo pregada. Amém, pessoal? Sim, ela vai sendo pregada. É essa a mensagem, está aqui o texto dizendo. Na hora que o noivo chegou, alguém estava lá gritando, anunciando: o noivo chegou, o esposo chegou, venham ao encontro dele, venham, o arrebatamento, irmão.
tirada da igreja, a entrada para as bodas, para o casamento, o encontro da noiva com o noivo, o encontro de Cristo com a igreja. E a mensagem pregada é: te prepara, porque o arrebatamento breve acontecerá. Igualzinho foi nos dias de Noé, igualzinho foi nos dias de Ló. Mas o povo, pouco se lixando. Muitos crentes da própria igreja, pouco se lixando, estão nem aí. Mas a mensagem do dia do arrebatamento, do período em que vai acontecer o arrebatamento, é a palavra, irmãos. É a mensagem que fala da volta de Jesus. Vai ser a mesma mensagem que os apóstolos pregaram. Lê a carta apostólica, gira em torno de quê? Jesus está voltando. Até mesmo aquelas cartas apologéticas, como a carta de Judas, uma carta apologética defendendo o evangelho, combatendo a heresia, ele anuncia a volta de Cristo. Tudo gira em torno da volta dele. Só que a igreja hoje, deixa eu te perguntar, a igreja hoje está pregando a volta de Cristo, sim ou não? Não. A igreja não prega mais a volta de Cristo. Procure nas redes sociais, que você vai ver poucas igrejas pregando a volta de Cristo. Se prega mais sobre relacionamento, sobre como enfrentar tempestades, dificuldades, sobre como permanecer fiel, permanecer firme, mas não se fala assim: olha, Cristo vai voltar. Tanto é que muitas pessoas das igrejas, que congregam em muitas igrejas, sequer sabem o que significa o arrebatamento. Sequer sabe o que é o arrebatamento, se haverá algum arrebatamento. Alguns sequer sabem disso. O máximo que eles já ouviram falar no púlpito da igreja é que Jesus vai voltar para buscar a igreja, mas eles nunca aprenderam como isso vai acontecer. Ou seja, a mensagem do arrebatamento não está sendo pregada. Nós não estamos pregando a mensagem do arrebatamento. Ou seja, a mensagem que Cristo voltará para tirar a sua igreja para julgar as nações. Mas essa será a mensagem pregada nos tempos que antecedem o arrebatamento. Amém? Logo eu entendo o que? Nós precisamos começar a pregar essa mensagem. Nós não podemos mais perder tempo. Nós temos que pregar essa mensagem. Nós precisamos ir às ruas, precisamos ir às praças, precisamos ir às portas de colégios, às portas de shoppings. Nós precisamos ir às feiras, aos lugares movimentados, às esquinas, em todos os lugares, e dizer ao povo que Jesus está voltando. Aí vem o esposo, ou seja, Jesus está voltando. Aí vem o esposo, ele está chegando. Nós temos que pregar isso, irmãos. Pregadores, vamos pregar isso. Vamos anunciar isso ao povo, que ele está vindo, que ele está voltando. Essa será a mensagem pregada pelos mensageiros, será a trombeta tocada. Uma quarta prova, aliás, uma quinta e última prova, precede o arrebatamento. Consiste em 3 pontos fundamentais, ou melhor, 4 pontos fundamentais, que são: abra lá em Apocalipse 14, a mensagem do dia do arrebatamento, a mensagem, a trombeta tocada é uma mensagem, e essa mensagem é o Evangelho. E ela consiste em 3 pontos fundamentais. Apocalipse capítulo 14, versículo de número 6 e versículo número 7 diz assim: primeiro, o Evangelho eterno será pregado. Versículo 6 e 7: e vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha um Evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação e tribo, e língua e povo, dizendo com grande voz: temam a Deus e dêem glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorem aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Então, a mensagem do Evangelho vai se dividir em, no mínimo, 4 pontos. Primeiro, o Evangelho eterno anuncia o temor a Deus. Segundo, no verso 8, anuncia o juízo de Deus. Outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Juízo. Um anjo anunciando, um mensageiro anunciando o juízo de Deus. Terceiro ponto, arrependimento. Arrependimento, do verso 9 ao 11. E o seguiu o terceiro anjo dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta
e a sua imagem, e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que recebeu o sinal do seu nome. Então o terceiro ponto mostra que a mensagem será anunciada: arrependimento, ou seja, se arrependam, não aceitem o sinal da besta, não coloque o sinal da besta, não coloque o selo da besta. Os mensageiros estão pregando isso. Quarto e último ponto, no verso 12 e 13, também vai ser pregado no Evangelho, um ponto fundamental que é a perseverança dos santos. Verso 12 e 13 diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. Amém. Então o Evangelho vai ser pregado que a igreja tem que perseverar, que o tempo é de tribulação para a igreja, que o tempo é de adversidade para a igreja, que o tempo é de luta para a igreja, é de angústia para a igreja, mas a igreja tem que ser perseverante nessa hora. Vai ser pregado isso na última hora. É isso que vai ser pregado, essa mensagem. Ou seja, o Evangelho. Esses textos que eu peguei aqui foram para provar que a trombeta que o anjo vai tocar na última hora é o Evangelho. Logo, não é uma trombeta, não, é uma mensagem, e essa mensagem é o Evangelho. Logo, não é um anjo, não, sim, porque a trombeta de Deus, a última hora, a sétima trombeta, ela é a velha e poderosa mensagem do Evangelho de Cristo: arrependimento, juízo de Deus às nações, o reino vindouro, as mansões celestiais, a volta de Cristo. É isso que vai ser pregado. E, por último, o anjo que toca a trombeta, que anuncia essa mensagem, é a própria igreja. O anjo que anuncia essa mensagem é a própria igreja, ou seja, os santos, os mensageiros de Deus, no grego, os ângelos de Deus. Eu fico vendo, irmão, na internet um grupinho de pessoas esperando um profeta. Eu já viu isso aí? Olha lá, surgiu um camarada aí chamado David Wood. Diz que quando o cara faz os cultos dele lá, é fogo descendo do céu, é fumaça, é um monte de sinal. E os crentes estão lá tudo. O que a Bíblia diz? Em Apocalipse capítulo 3, quem é que vai fazer descer fogo do céu para descer fumaça? Quem era? Você lembra quem era? O anticristo e o falso profeta. Aí aparece o outro lá, William Souto Santiago, William Branham e tantos outros aí, se intitulando o quê? Eu sou, esse mesmo David Wood, ele diz: eu sou o Elias, o profeta. O outro lá também, o William Branham, o William Souto Santiago, que foi o sucessor do William Branham, vem dizendo também: eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou o mensageiro que anuncia o juízo de Deus, a justiça de Deus. E sabe o que é que eles dizem? Que quem não seguir esses profetas não terá salvação. É a mesmo blá blá blá, a mesma conversa dos mormons, que quem não seguir a doutrina de William Smith, como? Joseph Smith, obrigado meu teólogo. Quem não seguir os ensinamentos de Joseph Smith não tem salvação para ele. Meu irmão, deixa eu te dizer, só tem um mensageiro para tocar a última trombeta, e esse mensageiro é a igreja de Cristo. Aqui, meu filho, no Evangelho, na igreja não tem lugar para glória para homem não, meu irmão. A glória é para Cristo por intermédio da igreja. Ó, pastor Jardel, eu nunca vi ninguém pregar como o Senhor. Eu escuto isso direto. Essa mensagem que o Senhor prega, pastor, eu procuro, não escuto ninguém. Eu achei que o Senhor era o anjo da última hora. Ei, filho, eu sou anjo coisa nenhuma. Você está enganado, eu não sou anjo coisa nenhuma. Ande comigo uma semana, todo dia, que você vai ver. Tem nada de anjo.
Tem muita gente, irmão, se aproveitando de versículos bíblicos isolados para se intitular ser alguma coisa. Você pensa que quando Jesus chegou lá na Judéia, não tinha vindo outros antes dele, não? Olha aquele bate-papo lá, aquele diálogo lá, daquele Gamaliel, com aquele concílio judaico, naquele dia que ele estava querendo matar os apóstolos. Rapaz, não mate esses homens, não. Você lembra de Teudas? Lembra de Judas o Galileu, que veio, pregou uma mensagem, levou um monte de gente para o deserto? Levou para o deserto para quê? Para praticar a sesse, né? Aquela autodisciplina do corpo, viver lá como santos, isolado da sociedade. Nunca foi isso, a Bíblia nunca ensinou isso para ninguém. Não cabe lá para dentro do mato, ficar morando lá, escondido lá até, não. Deus fez isso com Elias, vai lá Elias, ficou 3 anos lá no Ribeiro de Querite, 2 anos e pouco. Um homem, um propósito, um momento. Deus nunca mandou a igreja se esconder dentro do mato. Deus mandou a igreja ir por todo mundo, cidades, aldeias e povoados, pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Então, querido, esse mensageiro que vai tocar a última trombeta é você. Quem é? Somos nós. É a igreja. Não, os anjos não vão vir não, irmão. Ai, pastor, já estava tão tranquilo. Pensei que ia me esconder lá dentro do mato e orar para os anjos virem tocar a trombeta, pregar o Evangelho. Não, filho, é você que tem que ir. Ó, Senhor, manda um anjo lá em casa falar com a minha mulher. Não, não é o anjo que vai lá não, é você que tem que ir lá pregar. Ó, Senhor, manda um anjo lá, Senhor, pregar para o meu pai, para a minha mãe, para os meus parentes. Não, 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 não. Não é um anjo não, irmão, é você que tem que ir lá pregar para eles. O arrebatamento vai acontecer. E o arrebatamento, ele vai acontecer mediante a última trombeta. E um anjo tocará essa trombeta. E essa trombeta é a mensagem do Evangelho. Esses anjos somos nós. Então, querido, se nós entendemos essa palavra, então vamos, anunciemos o Evangelho, anunciemos a Cristo, anunciemos o juízo vindouro, anunciemos que Ele está voltando. Preparemos o caminho para o Senhor, como disse João Batista em João 1, 23. Preparemos o caminho do Senhor. A igreja precisa despertar para isso. A igreja precisa despertar para essa mensagem. A igreja precisa despertar para essa palavra. A igreja precisa despertar para anunciar isso, irmão. Essa palavra está amortecida, está escondida, está oculta. Ninguém prega mais isso. A gente está entretido demais. É muito entretenimento, é muita briga teológica, é calvinista contra arminiano, é arminiano contra calvinista, é muita bobeira, meu irmão. Vamos pregar o Evangelho, diga que Jesus está voltando. Diga ao povo que se arrependa, foi isso que Cristo mandou. Diga ao povo que se converta, que se volte para Ele, e então serão salvos. Sim. Então, meus amados, para concluir, nós já vamos terminar. O Ministério do Louvor já pode se aproximar, tomar sua posição. Então, para concluir, eu quero dizer uma coisa para você. Arrebatamento da igreja vai acontecer mediante a trombeta. A última trombeta. A 7ª trombeta. Por um anjo que vai tocar essa trombeta. Essa trombeta não é um instrumento de sopro, é a mensagem do Evangelho. E esse anjo que vai tocar essa trombeta não é o William Souto Santiago, não é o William Branham, não é David Wohl, não é Jardel Fernandes, não é Paulo Júnior, não é sei lá quem mais, meu irmão. É a igreja de Cristo. Somos nós, juntos. Amém? Então agora, sabendo disso, quando nós ouvirmos essa mensagem, o Evangelho ser pregado, Jesus disse em Mateus 24, que 24, e este Evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Este Evangelho do reino será pregado a todas as nações, então virá o fim. O fim virá quando o Evangelho for pregado. E o Evangelho foi a responsabilidade de pregar o Evangelho foi dada à igreja. Então, arregacemos as mangas e anunciemos que Cristo está voltando.